Hoje vamos falar dele, o caçador de vampiro mais temido do cinema. Mais um vampiro diferente, um vampiro que pode caminhar na luz do dia, o Blade. É o Blade! É o Blade! O que anda de dia! Muitos de vocês conhecem Blade apenas encarnado pelo Wesley Snipes. Mas vamos falar de onde vem esse personagem. Então apague as luzes e cuidado com o pescoço, pois os vampiros estão à solta. Eric Blux nasceu em 1929. O pai de Blade, Lucas Cross, um agente da ordem secreta de Tirana, envia sua esposa grávida para a Inglaterra. Lá ela consegue refúgio em um bordel da Madame Vanity, que também fazia parte da ordem Tirana, onde também muda seu nome de Tara Cross para Vanessa Brooks. Ela tem complicações durante a gravidez, então é obrigada a procurar um médico. Ela fica sob os cuidados de Jackson Frost, que na verdade era um vampiro que estava se alimentando do seu sangue durante o parto. Então os genes de Frost circulam para o DNA de Eric. Ela acaba morrendo depois de lhe dar à luz, deixando a criança sob os cuidados de Madame Vanity. Como resultado do fato, a criança nasceu com alguns dos dons vampíricos, como a força e agilidade extraordinárias. Diferente dos verdadeiros vampiros, Blade pode andar na luz do dia. Por outro lado, às vezes ele é tentado pela mesma sede de sangue. Blade andava pelas ruas de Soho quando ajudava Abraham Whistler a se salvar do ataque de um vampiro. Whistler, tomando conhecimento da origem do adolescente, decidiu adotá-lo e treiná-lo. Blade passou a perseguir e executar vampiros para vingar a morte de sua mãe. Em um certo dia, Blade acaba matando um homem, achando que ele era um vampiro, por estar cego e ansioso pela busca de vingança. O fato de possuir os poderes, mas não todas as fraquezas dos vampiros, caracteriza Blade como um Daywalker, ou seja, o que caminha de dia, nome que os vampiros costumam usar para descrevê-lo. Existem outros Daywalkers nascidos na mesma situação em que Blade. O personagem teve uma série regular durante os anos 80, cancelada quando as vendas caíram. Com o sucesso do primeiro filme, a Marvel retirou o personagem do baú, mas não voltou a dedicar-lhe uma série própria. Em vez disso, fez aparições em outras revistas, como do Homem-Aranha e algumas minisséries em HQ, como A Tumba do Drácula, na qual tenta evitar que Drácula realize um ritual que lhe concederia poderes imensos, e Blade V3, na qual Blade enfrenta uma raça de vampiros conhecido como Trix e os Sete, uma associação humana criada para controlar o equilíbrio entre os vampiros. Essa última minissérie em HQ foi publicada pelo selo Marvel Max e escrita pelo roteirista Christopher Hines. A editora deixou em aberto a possibilidade de tornar uma série regular, o que não ocorreu devido à baixa reação do público. Chegamos em 1998. Agora Wesley Snipes invade as telonas. É pura pancadaria sem piedade contra os vampiros. É ele! Acabem com ele! Vamos cuidar de você! Em 67, uma mulher grávida é atacada por um vampiro, causando um parto prematuro. Os médicos podem salvar seu bebê, mas a mulher morre de uma infecção desconhecida. 30 anos depois, a criança se tornou o caçador de vampiros Blade, que é um híbrido humano-vampiro que possui as habilidades de um vampiro sem nenhuma de suas fraquezas. Blade invade um clube rave de Los Angeles, de propriedade do vampiro-chefe, Deacon Frost, onde acaba criando uma verdadeira guerra contra uma legião de sugadores de sangue. O personagem Blade foi criado em 73 para a Marvel Comics pelo escritor Marv Wolfman e pelo artista Gene Colan, como personagem coadjuvante na história em quadrinhos dos anos 70, A Tumba de Drácula. O personagem não era originalmente um Daywalker, mas um ser humano imune a ser transformado em vampiro. Sem a velocidade sobre-humana e a força de sua presa morta-viva, ele confiou exclusivamente em suas inteligências e habilidades até que foi mordido pelo personagem Morbius. O retrato do filme Blade foi atualizado para o público da década de 90 e o personagem de quadrinhos foi posteriormente modificado para corresponder. A versão do filme de Deacon Frost também difere muito de sua contraparte cômica,
Embora o filme mantenha as ambições de iniciante de Frost, ele era muito mais jovem e mais atualizado para os anos 90. Quando a New World Pictures comprou os direitos da Marvel Comics, eles foram definidos para fazer um faroeste mexicano, estrelado por Richard Roundtree, como caçador de vampiros. A Marvel Studios então começou a desenvolver o filme no início de 92, quando o rapper/ator A.A. Cole G estava interessado em interpretar o papel principal. Blade acabou sendo criado na New Line Cinema, com David Goyer escrevendo o roteiro. De acordo com Goyer, a New Line originalmente queria fazer Blade como algo que era quase uma paródia antes de o escritor os convencer do contrário. Em um ponto, o estúdio até perguntou se Blade poderia ser branco. Depois de falhar em conseguir um filme Pantera Negra, em 96, Wesley Snipes assinou o contrato para estrelar como Blade. Quando Goyer apresentou pela primeira vez a ideia de fazer um filme Blade, os executivos da New Line sentiram que havia apenas 3 atores que poderiam fazer o papel: Wesley Snipes, Daisy Washington e Lawrence Fishburne. Mas para Goyer, Snipes sempre foi a escolha perfeita. Foi oferecido o papel de Deacon Frost para Jet Li, mas optou por fazer Máquina Mortífera 4. Bruce Payne e Mark Wahlberg também foi considerado para o papel do vilão Deacon Frost. Blade foi produzido com um orçamento de 45 milhões e a fotografia principal começou em 5 de fevereiro de 97, em grande parte feita em Los Angeles, com algumas cenas sendo filmadas no Vale da Morte. Todos os sets foram construídos e todas as filmagens ocorreram no que antes era a fábrica de shampoo Redken em Canoga Park. O primeiro corte do filme teve 140 minutos de duração. Teve uma exibição de teste desastrosa com o público. Edições pesadas e refilmagens foram implementadas, o que atrasou a data de lançamento por mais de meio ano. A mudança mais significativa foi a adição da luta de espadas final entre Blade e Deacon Frost, que não existia no corte original. No final original, Frost se transformou em La Magra e se tornou uma grande massa rodopiante de sangue em vez de manter sua forma. Isso foi descartado porque os cineastas não conseguiam fazer com que os efeitos especiais parecessem certos. Pode ser visto como um destaque especial no DVD. Stan Lee originalmente teve uma participação especial que acabou sendo cortada do filme. Ele interpretou um dos policiais que entraram no clube de sangue durante a Blitz e descobriram o corpo de Queen em chamas. A cena em que Karen e Deacon estão conversando sobre a cura do vampirismo, inicialmente foi um pouco mais longa e respondeu à pergunta de como os vampiros se alimentariam se todos fossem transformados em vampiros. Eles manteriam alguns humanos vivos em bolsas de sangue gigantes para coletá-los. As bolsas ainda podem ser vistas em uma porta durante a cena, e mais tarde fizeram parte integrante da trama de Blade Trinity. No resultado final, Blade foi um grande sucesso. Teve um orçamento de 45 milhões e faturou 131,2 milhões. Por conta do sucesso, Blade ganhou mais 2 sequências, direta e uma série. Mas vocês irão ver em outro vídeo, na parte 2. Até mais!